Abramos nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. Já passamos pela travessia do Mar Vermelho. Ouvimos semana passada a resposta em louvor do povo de Deus com o cântico de Moisés. E agora nós terminamos o capítulo 15 de Êxodo, com os versículos 22 a 27. Essa é a nossa leitura e também a base da nossa mensagem. Êxodo 15, 22 a 27. Assim diz a santíssima palavra do Senhor. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, todo gracioso e misericordioso, obrigado porque o Senhor é quem nos sara. O Senhor é quem nos cura. O Senhor é quem trata das nossas almas e também do nosso corpo. Obrigado a Deus porque isso fica evidente aqui nesse texto. E nós pedimos que, além disso, outras coisas mais fiquem evidenciadas para que nós, de fato, deixemos de ser murmuradores e passemos a ser adoradores em espírito e em verdade. Muitos, ó Deus, certamente adentraram este recinto hoje, amargos com a vida, amargos com si mesmos, amargos por vários motivos. É o Senhor quem torna tudo isso em doçura, pelo teu santo evangelho, pelas tuas promessas benditas. Livra pecadores da amargura do pecado e transporte-os para a doçura da tua salvação. Em nome de Jesus, o Deus que nos sara, é que nós oramos. Amém. Amém. Provoque a sua sede até não aguentar mais. Se você já era de uma idade um pouco racional nos anos 80, você se lembra desse chavão, um comercial do refrigerante Tim, um refrigerante de limão, que tinha propagandas conhecidíssimas. E as principais delas eram pessoas andando no deserto, debaixo de um sol escaldante, entrando num lugar onde se vendia comida e bebida, e ali, antes de pedir uma bebida, ainda consomem alguma coisa que aumentaria mais a sua sede.
sede. E quando já não aguentam mais, eles pedem então a refrescante bebida Tim. Provoque a sua sede até não aguentar mais. Você com certeza já teve sede. Talvez você esteja com sede agora. Você sabe o que é ter a boca seca, a garganta muitas vezes ardendo, mas talvez você nunca tenha passado exatamente por 3 dias no deserto sem encontrar água. Nós precisamos nos identificar com esse povo nesse momento. E é difícil para nós, porque nós temos água em abundância. Talvez você não goste da água que lhe é oferecida, mas nós temos como satisfazer a nossa sede e até cuidar do nosso corpo de uma forma mais adequada por meio da água. E não é interessante? Nós temos água em abundância e nós bebemos pouca água. Pelo menos se nós pegarmos a orientação de médicos que dizem que temos que tomar tantos litros de água por dia, principalmente em Teresina, numa região como a nossa. Quanta água você bebe por dia? Essa imagem é perfeita para o texto. Porque nós temos água em abundância e não fazemos uso dela, ou a desperdiçamos. E quando nos falta água, como é que nós reagimos? Quando alguma coisa na cidade precisa acontecer, e nós ficamos aí talvez algumas horas sem água, e aquilo que nós acumulamos vai indo embora, e não temos mais condições de utilizar esse bem tão precioso e tão necessário. Tente provocar a sua sede até não aguentar mais nesse momento, e tente se colocar no lugar daqueles que andaram por 3 dias num deserto, debaixo de um sol escaldante, e não encontravam água. Como é que você reagiria? O Espírito Santo é maravilhoso em nos mostrar que é muito fácil nós olharmos para o povo de Israel e os condenarmos de forma muito precipitada. E essa condenação, ela parece ser justa, porque afinal de contas, no começo do capítulo 15 de Êxodo, nós vemos esse povo vitorioso, cantando, dançando, glorificando ao Senhor. E 3 dias depois, 3 dias, eles estão murmurando contra Deus. Isso não diz respeito apenas ao povo de Israel àquela época, isso diz respeito aos nossos corações hoje. E é exatamente essa a lição que nós tiramos desses versículos finais do capítulo 15 de Êxodo. Pelas amarguras da vida, Yahvé Rafá cirurgicamente trata os nossos corações e nos providencia a doçura da sua salvação. Pelas amarguras da vida, Yahvé Rafá, o Senhor que nos sara, Ele cirurgicamente trata os nossos corações e nos providencia a doçura da sua salvação, santidade e tantas outras maravilhas. Nós estamos aqui diante de um contexto de tremenda vitória que muito rapidamente se transforma em situação de murmuração. E o nosso primeiro ponto então diz: as amarguras da vida revelam o nosso coração. As amarguras da vida revelam o nosso coração. Isso está aqui nos versículos 22 a 24. Leiamos mais uma vez. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo
murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? O versículo 22 é bem claro. Moisés está aqui realizando o seu trabalho de pastoreio. Vejam qual era a tentação daquele povo. Eles viram a vitória no Mar Vermelho, seus inimigos estão destruídos e mortos, eles estão cantando e dançando, porque não podem ficar ali, à beira do mar, cantando e dançando, e continuando suas vidas, onde era agradável. Não foi para isso que Deus os tirou do Egito. Eles precisavam adorar a Deus no Monte Sinai, no meio do deserto, e depois chegar à terra prometida. O pastor Moisés precisava levar aquelas milhões de pessoas que haviam saído do Egito para o destino final. É por isso que o versículo começa: fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho. O povo provavelmente não queria ir, mas o pastor precisava levá-los. E por 3 dias eles caminharam no deserto e não acharam água. Não condenem o povo de Israel precipitadamente, porque a nossa memória é tão curta quanto a memória deles. E na verdade a memória deles está afetada, talvez mais do que a nossa, por 3 dias no deserto escaldante sem água. Você começa a ter miragens, você começa a ter alucinações, você começa a perder os sentidos. E teoricamente, isso seria suficiente para justificar então a perda de memória deles. Ora, eles tinham acabado de celebrar a vitória e agora estão murmurando. Você não caminha no deserto, você mora em Teresina, mas não é um deserto. Você tem água em abundância. E se tem alucinações, são por outros motivos. E mesmo assim, a sua memória é bem curta. Hoje nós estamos celebrando a vitória do Cordeiro, cantando a Ele, tendo a convicção de que Ele luta por nós e cuida de nós, e amanhã você vai murmurar contra o Senhor em algum momento da sua vida. Talvez não amanhã, vai estar bem recente a mensagem. Terça-feira, talvez não na terça, mas quarta-feira. Enfim, em algum momento nessa semana, sem passarmos pela dificuldade que o povo de Israel passou naqueles 3 dias, nós nos esqueceremos da vitória do Senhor por nós. E é por isso que nós somos mais que vencedores ou conquistadores. Porque tudo pode ser tirado de nós, tudo. E nós assim ainda teríamos o nosso maior tesouro, que é a salvação garantida em Cristo Jesus. Amém. É por isso que não há qualquer desculpa ou justificativa para sermos murmuradores, especialmente depois de algo tão maravilhoso ter acontecido em nossas vidas. Nós temos memória curta e isso não ajuda em nada no que diz respeito à nossa luta contra a murmuração. E aqui no versículo 23, nós vemos então como o Espírito Santo, usando Moisés, nos mostra exatamente a nossa reação diante das dificuldades. Vejam, o que é amargo? É aquilo que eu recebo da vida ou é a minha reação em relação àquilo que eu recebo? O versículo 23 diz o seguinte, e eu vou ler como o hebraico
quer trazer para nós. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram Mara, por isso chamou-se Mara. Fica evidente que aqui, se você está pensando em ter uma filha, talvez ela seja chamada Mara, pela simples repetição do termo. Mas aí você se lembra então do que significa Mara, e prefere dar outro nome a ela. E aqui então o Espírito Santo está nos mostrando o que estava no coração daqueles que caminharam por 3 dias, depois de uma tremenda vitória, e se esqueceram da salvação do Senhor. Mara. Você falava alguma coisa? Mara. Mara, 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 Mara. Então as águas são amargas. Eu posso chamar aquela região de Mara. É uma constatação. Mas o problema aqui é quando o meu coração fica Mara. Esse é o problema. Você está no deserto por 3 dias, vê água de longe e começa então já a agradecer a Deus, e quando chega à beirada, vê que é amargo, não dá para beber, não é bom para a sua saúde. O que é que você faz? A sua gratidão precipitada se transforma imediatamente em murmuração. Noemi é um caso clássico disso. Noemi, voltando da terra de Moabe para a terra de pão, de abundância, que por um momento teve escassez, ela volta sem marido, sem filhos, com uma nora estrangeira, e ao invés de ver a bênção do Senhor nisso tudo, ela logo teria um netinho que seria ascendente do próprio Senhor Jesus Cristo. Ela diz: chame-me de Mara. Não há mais esperança, está tudo perdido. Eu estou vivendo por aparelhos, eu estou vivendo porque eu tenho que viver e assim por diante. Quantas vezes nós não nos sentimos assim? Vontade de desistir, não vale a pena. Força, coragem, continua, tá. Tem que viver, né? Você hoje está vivendo de fato ou você está sobrevivendo? Diante das amarguras da vida, como é que você tem reagido? E graças a Deus por esses textos, que são históricos, que são factuais, que são inseridos com propriedade na história de Israel para nos mostrar que a nossa peregrinação não é formada apenas de cânticos de vitória, de triunfalismo falso, mas muitas coisas amargas vão nos acometer, e o nosso grande problema é que nós não aprendemos com o povo de Israel. Pelo contrário, nós reagimos exatamente como eles reagiram. E eu quero lembrar que as nossas dificuldades, muitas vezes, não são sequer parecidas com as dificuldades que eles tiveram. Você é um murmurador? Você é uma murmuradora? Isso vai perfeitamente de encontro com aquilo que nós aprendemos na semana passada na escola dominical, no 10º mandamento, que fala para nós não cobiçarmos, que fala para nós sermos contentes com aquilo que nós temos, mesmo que nos falte aquilo que nós achamos que merecemos ou que nos é necessário.
E talvez você não deixe essa murmuração ou essa frustração se manifestar pela sua boca, mas o seu coração está cheio de frustração e de descontentamento. Você é um murmurador, você é uma murmuradora, você apenas não dá vazão a isso. Mas quando o calo aperta mesmo, você sabe que a reclamação vem na hora. Abra sua Bíblia, por favor, em Números capítulo 5. Números capítulo 5. Versículos 19 a 22. Depois, se você puder, leia a partir do versículo 11 até o final do capítulo 5. Eu vou ler aqui, pela questão de tempo, só esses versículos. Número 5, de 19 a 22. Diz assim: o sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas se te desviaste, quando sob o domínio de teu marido, e te contaminaste, e algum homem que não é teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome um juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. O contexto aqui é a desconfiança de um marido em relação a um possível adultério, uma traição de sua esposa. E aí então, águas amargas eram utilizadas para demonstrar se aquela mulher tinha realmente ou não cometido o delito. Olha como essa aplicação agora se encaixa aqui em Êxodo, quando na verdade as águas amargas e por um certo sentido amaldiçoantes de Mara estão colocando em prova, em xeque, a fidelidade do povo de Deus. A imagem no Antigo Testamento é clara: o Senhor Deus, ele se casa com Israel, e Israel adultera, Israel se prostitui, Israel deixa o Senhor. As águas amargas aqui estão testando não apenas a capacidade de murmuração do povo de Israel, mas as águas amargas aqui estão testando a capacidade de idolatria de Israel. O adultério no Antigo Testamento, manifestado na relação de Deus com o seu povo, era exatamente a ideia do povo buscar outros deuses, ídolos que não podem satisfazer. E nesse sentido, então, nós precisamos perceber que muitas vezes a pregação, o ensino da palavra, o discipulado, o aconselhamento bíblico, eles são amargos. Você queria vir à igreja e ouvir uma palavra mais light, mais edificante, no que você considera edificante. O clima fica muito pesado, com palavras assim amargas. Mas é exatamente esse tipo de pregação que vai manifestar o que está no nosso coração, para que nós nos livremos da própria amargura que ainda está aqui dentro. Faça um teste bem simples de quanta reclamação você ainda manifesta quando falta água. Você está com sede, você corre para a geladeira, você abre a geladeira, tem 10 garrafas de água ali, e todas vazias.
Você não diz assim: ah, meus queridos filhos, que pena que não tiveram tempo de encher a garrafa. Ah, minha esposa amada, tomou água e colocou a garrafa vazia na geladeira. Um parênteses. Se você faz isso, qual é o sentido de guardar uma garrafa vazia na geladeira? Seja pelo menos consistente. Se você não consegue tomar a garrafa e ver que a água está acabando e enchê-la pelo bem dos outros e também do seu, deixa a garrafa fora. Porque senão você estará pelo menos facilitando que alguém na sua casa murmure contra você e contra Deus. 10 garrafas de água e todas vazias. Meus filhos são os preguiçosos, minha esposa é descuidada. Ah, Senhor, que providência é essa? Se o Senhor fosse fiel, teria pelo menos uma garrafa com água suficiente para matar a minha sede agora. Essa é a nossa murmuração. Mas desejar água não é ruim. Buscar água boa e doce não é pecaminoso. O desejo deles não era algo desagradável a Deus. Mas a reação que eles tiveram entra em choque exatamente com a reação que Moisés teve. O versículo 24 diz: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Faça alguma coisa, Moisés. Isso não nos surpreende. Nós já vimos o povo reagindo assim, e veremos o povo reagindo assim durante todo o deserto. E eu não preciso ler ou ver o futuro. Nessa semana, eu e você murmuraremos contra Deus. Pelo menos uma vez. Porque nós insistimos em não olhar para os maus exemplos e aprendermos a fazer o contrário, ou não fazermos o que eles fazem, e também não valorizamos os bons exemplos aqui na pessoa de Moisés. Se as amarguras então da vida revelam o nosso coração, a pregação não termina aqui. Deus não está apenas cirurgicamente mexendo lá na podridão do nosso coração. Ele quer nos dar solução. Ele quer nos dar remédio. E esse é o nosso segundo ponto. A doçura de Javé Rafá, tratando o nosso coração. Versículos 25 e 26. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Uau! Que contexto maravilhoso! Para nós percebermos aqui um excelente modelo de Moisés. O povo está murmurando, está contendendo contra ele, mas na verdade o povo está usando Moisés para contender contra Deus. E Moisés, por sua vez,
não rebate na mesma moeda, não murmura também. O texto é claro, ele clama ao Senhor. O desejo de ter água boa e doce não é ruim, mas isso os leva então a murmurar contra Deus e não a orar para com Deus. Pedir a Deus, Deus, o Senhor acabou de abrir o mar vermelho para nós e fechá-lo sobre os egípcios. O Senhor acabou de demonstrar a tua força contra os deuses pagãos nas 10 pragas. Senhor, dá-nos água doce, água potável, água bebível. Nós estamos com sede e só o Senhor pode nos satisfazer. Por que é que a nossa primeira reação não é essa? E sim, Deus não cuida de mim. Ninguém cuida de mim. Eu não quero mais viver. Eu não aguento mais tanto sofrimento. A igreja me abandonou. Moisés é um exemplo maravilhoso do que nós precisamos fazer diante das amarguras da vida, para que os nossos corações não demonstrem amargura proporcional. A amargura dos nossos corações demonstra a nossa idolatria. E aqui Moisés, como um excelente líder, como um excelente pastor, ele não está apenas levando o povo até o destino final, mas ele está intercedendo pelo povo. E aqui uma mensagem para os líderes da igreja, presbíteros principalmente. Sem dúvida alguma, o povo reclama da liderança, o povo reclama dos presbíteros, o povo diz que os presbíteros não agem como deveriam, e nós então, em primeiro lugar, devemos colocar os nossos joelhos no chão, reconhecer as nossas faltas e interceder pelo povo. E interceder pelo povo. E interceder pelo povo. E mostrar ao povo então o que significa buscar o Senhor e a sua face nos momentos de dificuldade. E aqui a oração é respondida de uma forma imediata. Às vezes não é assim em nossas vidas. O tempo do Senhor, de fato, depende da sua soberania e da sua sabedoria. Mas aqui, imediatamente, Moisés clama ao Senhor e o Senhor lhe mostra uma árvore. E Moisés lança a árvore nas águas e elas se tornam doces. E elas se tornam doces. Era o que o povo queria. Por que ter que pecar? Por que ter que reagir assim contra Moisés e contra Deus? E aí nós nos perguntamos, era uma árvore mágica? Uma única árvore, um único tronco? Provavelmente o corpo de água que eles encontraram ali era um corpo razoável, um tamanho razoável. Se por alguma razão nós buscássemos aqui qualidade química nessa árvore para purificar aquela água, um tronco não seria suficiente para a quantidade de água. Mais uma vez nós vemos no Êxodo, graças a Deus, Deus usando a natureza de forma sobrenatural. Ele abriu o mar vermelho de forma sobrenatural, usando um vento do Oriente. Ele mostrou a sua ira sobre o Egito em 10 pragas, usando a natureza de forma sobrenatural. Esse é o seu Deus. Esse é o Deus das Escrituras, que continua intervindo na vida do seu povo de forma sobrenatural, usando o natural. Uma árvore, por sua qualidade básica, não seria suficiente para isso.
Mas a graça do Senhor é mais do que suficiente. Amém. O poder do Senhor é mais do que suficiente. A intervenção do Senhor é mais do que suficiente. Será que você crê nisso mesmo? Quantas coisas nós podemos falar da boca para fora? A graça do Senhor é maior que a vida, mas eu não experimento isso na minha vida. É um chavão evangelical. Quantas vezes nós recebemos em gabinete casamentos quase que destruídos e à beira de um divórcio, e a primeira reação daquele casal não é: nós cremos que a graça do Senhor pode reverter a nossa situação. A reação daquele casal, não apenas no primeiro encontro, mas depois de vários, é: não adianta, pastor, é divórcio. Não adianta, pastor, é separação. Não adianta, pastor. Ninguém questiona a amargura do seu casamento. Esse texto não está questionando a amargura no seu coração devido às amarguras da vida. É sofrimento e muito. Mas será que nós cremos que Deus pode transformar o amargo em doce? Isso é fé. O que uma árvorezinha com o poder de Deus pode fazer. O que Deus pode fazer no seu relacionamento. O que Deus pode fazer com o seu parente que ainda está longe de Deus. O que Deus pode fazer em vários sentidos, quando parece que não há mais esperança. Ele transforma o amargo em doce, pelo seu poder. E aqui eles tiveram então o que eles queriam. Aqui eles alcançaram então o que eles tanto desejavam: água doce para beber, saciou a sede. E aí Deus vai além. Deus fala: eu dou água doce. Eu sei que é importante vocês beberem água no meio do deserto. Deus cuida de nós assim. Mas qual é o cuidado principal dele? O final do versículo 25 diz: deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Mais do que água, num deserto, nós precisamos dos estatutos de Deus em nossa peregrinação. Mais uma vez vem aquela temática da idolatria, até de coisas legítimas. Nós valorizamos mais a água, o pão, os remédios e tantas outras coisas boas que nós precisamos. Valorizamos mais essas coisas do que os estatutos de Deus. Buscamos mais a saúde física do que a saúde espiritual. Cremos e investimos dinheiro em remédios caros que podem me curar do câncer, mas não creio que a palavra de Deus pode reverter a situação do meu casamento. Cirurgicamente, hoje, o Senhor que nos cura está tratando desses pontos em nossos corações. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. A partir do versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis,
e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nós precisamos sair daqui hoje de manhã crendo nisso, vivendo cada passo das nossas vidas exatamente assim, porque é promessa do Senhor Rafá, Yahvé Rafá, o Senhor que nos sara. Voltando para Êxodo 15, versículo 26, ele diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. E tem pessoas mal intencionadas e até bem intencionadas que transformam isso aqui em teologia da prosperidade falsa. Nós olhamos para o contexto e a promessa do Senhor é clara. Ele diz: nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios. Ele não está dizendo que crente fiel não tem câncer. Ele não está dizendo que crente fiel, que entrega os seus dízimos e ofertas, vira milionário. Em nenhum lugar das Escrituras você tem isso enquanto promessa. O que você tem nesses dois casos específicos é: se você é uma pessoa prevenida, se você é uma pessoa que obedece ao Senhor nos mínimos detalhes da sua lei, você vai ter uma chance enorme de não contrair doenças ou outras consequências do pecado. Até ímpios, que por graça comum obedecem à lei de Deus, sem nem sequer conhecê-la como nós a conhecemos, prosperam por causa disso. O que Deus está dizendo é que a lei dele, que não é penosa para nós, e nós achamos que ela é para o nosso bem. E provavelmente a maioria dos nossos problemas e das amarguras da vida refletem a nossa falta de fidelidade à lei de Deus. O Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei perfeitamente, e ele teve uma vida super amarga. A proporção não é essa. A proporção é: você prefere saciar a sua sede física ou você prefere saciar a sua sede espiritual? Deus cuida das duas. Mas nós, geralmente, investimos mais tempo e cuidamos melhor da sede física. É por isso que quando falta aquilo que sacia a sede física, nós murmuramos. É isso que esse texto está nos dizendo. Quando o Senhor Deus se chama, se apresenta a nós como Yahvé Rafá, Ele diz: sou eu quem curo as tuas enfermidades,
Sou eu quem te prospero materialmente? Sou eu quem faço essas coisas todas? Sim, não há problema nenhum nisso, mas principalmente sou eu quem não faz com que as doenças que eu derramei sobre o Egito estejam sobre você. Nós somos livres das pragas do Egito. Vocês se lembram? Nos próprios episódios, como a terra de Gósen, onde estava o povo de Deus, ela era preservada. Ali já era uma demonstração de como Deus cuida dos seus. E deveria ser proporcional então, isso sim. Deus, o Senhor me salvou, o Senhor me preserva. Eu não vou mais para o inferno. Eu estou livre da condenação da lei. Eu sou livre agora para te obedecer em todos os estatutos. Me ensina os teus mandamentos, me ensina a tua lei, eu quero guardá-la. Mas nessa semana, além de murmurarmos, aí com certeza nós vamos quebrar essa lei, sabendo que estamos quebrando, por ignorância, por omissão, por comissão, de tantas outras maneiras. Nós demonstraremos a nossa ingratidão a esse Deus maravilhoso que nos dá uma lei bendita, pela qual Ele continua nos sarando. É assim que você olha para Senhor, para Yahvé Rafá. Ele te salvou e continua te salvando. Apesar da doença, apesar das dívidas, apesar dos problemas, apesar do casamento amargo, apesar das decepções. Esse é Yahvé Rafá. E a nossa resposta a Ele é exatamente essa. Nos santifica, Senhor. Nos sara. E se possível for, cuida também daquilo que traz tanta amargura às nossas vidas. Porque nos falta o necessário muitas vezes. Sabe por que essa é a nossa resposta, ou deve ser? Porque é exatamente o final desse texto que nos mostra ainda mais a abundância do Senhor e a sua graça. Vejam comigo aí o versículo 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Vamos nos colocar no lugar de Deus agora. Você tem poder para decidir, para dar e para tirar. E diante de você está um povo reclamão, murmurador, que não cumpre os seus estatutos, que não se agrada em te obedecer, que não está nem aí para você, só te busca quando ele precisa de alguma coisa. Sinceramente, você é Deus, o que você faria? Sinceramente, você tem o poder de fazer alguma coisa a respeito desse povo, o que você faria? Se você é como eu, você seria pelo menos tentado, num primeiro instante, a querer esmagá-los. São formiguinhas rebeldes, e eu sou o Deus, vou mostrar o peso do meu pé sobre vocês. Pá! Deus não apenas torna doce o que é amar, como Ele leva esse povo ingrato, murmurador, rebelde, desobediente, a um oásis. Que Deus é esse?
vários. E ele leva o seu povo a um oásis no meio do deserto, aqui chamado de Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Você não precisa ser matemático ou transformar a Bíblia num livro de numerologia, buscando a cabala judaica, para entender aqui que 12 e 70 não são números aleatórios. O oásis era físico, não tem nada de alegórico aqui. Aquele povo, depois de ter passado por Mara, bebido água doce, Deus aí nos leva para um oásis. Eles precisavam daquilo para continuar a jornada, mas a amargura apareceria pela frente. Deus é fiel. E Ele cuida do seu povo nos mínimos detalhes, dando um lugar que tinha 12 fontes, uma fonte para cada tribo de Israel. E 70 palmeiras, que certamente representavam sombra. Uma palmeira por ancião em Israel, como nós veremos já já em Êxodo. O que Deus está falando para nós aqui no Antigo Testamento? Ele está falando para nós que nós, amargurados com a vida, desobedientes à sua lei, preferindo a água física do que a água espiritual, nós temos um oásis em nossa peregrinação. Sabe qual é o seu oásis? Olhe para o texto. 12 fontes, 70 palmeiras. O seu oásis é a igreja. O seu oásis em especial é estar debaixo de uma liderança estabelecida por Deus, determinada por Deus na sua palavra, não inventada por homens, onde você vai ser cuidado materialmente e principalmente de forma espiritual. Aqui é o seu oásis. Especialmente no dia do Senhor, no dia de culto solene, quando nós ouvimos uma palavra assim. E isso se reflete nos outros dias da semana, com a igreja cuidando uns dos outros, cumprindo os estatutos do Senhor e trazendo outros sedentos ao seu arraial. Se isso ficou claro para você, se a igreja é o seu oásis, em especial no dia do Senhor, no culto solene, prove que você entendeu isso. Tem mais um oásis hoje à noite, às 18h30. E você não vai vir para o oásis. Você não vai para outro oásis. O oásis não é só aqui. Existem oásis espalhados por Teresina, graças a Deus por isso. E você não vai. Você vai ficar em casa fazendo outra coisa. Você vai se reunir com algumas pessoas em casa e vai dizer que ali você está fazendo um culto e o seu oásis particular. Deus não nos convoca para reuniões particulares no dia do Senhor. Ele nos convoca para esse oásis maravilhoso, que para nós, membros dessa igreja, representa esse local e um momento estabelecido para isso. Será que nós entendemos que a igreja realmente representa isso que aquele oásis naquele momento representou para o povo de Israel?
Qual é o seu compromisso com a igreja? Porque é que você vem a essa igreja, e graças a Deus que você vem, você é sempre muito bem-vindo, mas você ainda não se tornou membro dessa igreja. Nós não queremos aumentar o número da membresia desta igreja. Nós não queremos aumentar a arrecadação desta igreja. O que nós queremos é que você tenha o privilégio de participar desse oásis conosco. Me diga, por favor, o que é que lhe impede de se tornar membro dessa igreja ou de alguma outra igreja fiel espalhada por Teresina? Meus irmãos, a graça do Senhor nos dá um oásis aqui e nos dá um oásis final. Isso aqui é aperitivo para o que está vindo. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22, versículos 1 a 4. Percebam a semelhança da linguagem, não é à toa. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Quem é que não quer estar num lugar assim? Isso aqui não é o paraíso do islamismo com suas 70 virgens. Isso aqui não é nirvana do budismo. Isso aqui não é o céu falso do catolicismo romano. Isso aqui é o que te aguarda. Um oásis pleno, completo, final, consumado. Se você nessa vida, agora, hoje, no dia de hoje, antes da sua morte ou do retorno de Jesus Cristo, esse oásis lhe aguarda. Se você realmente entregar a sua vida para Cristo e dizer: Jesus Cristo, o Senhor é o meu oásis, o Senhor satisfaz a minha sede, o Senhor me ajuda a não murmurar, o Senhor cumpriu os estatutos de Deus em meu lugar e me dá o seu Santo Espírito para que eu continue cumprindo por amor ao meu Deus. Esse oásis lhe aguarda para de fato demonstrar a satisfação total e completa de sede ou qualquer outra necessidade do ser humano. O comercial daquele refrigerante, ele terminava assim: Tim para a pior sede. Ficou evidente hoje, a partir desse texto, que a nossa pior sede é a sede de Deus. Deveria ser. E exatamente nesse sentido, então, Deus nos oferece uma árvore. Não era mágica como aquela. Aliás, uma árvore maldita. Uma árvore que a Bíblia chama de madeiro, onde Jesus Cristo, a água da vida, teve
seu lado perfurado com uma lança, e dali jorrou água. E naquela cruz maldita, naquela árvore de maldição, ele recebeu a amargura do inferno, para que eu e você recebêssemos a doçura da salvação de Deus, Jeová Rafá. Receba hoje em Cristo Jesus a doçura da vida em Deus. Que Ele assim nos ajude. Vamos orar. Jeová Rafá, obrigado por mais um nome que o Senhor nos concede, para assim nos aproximarmos do Senhor. Te pedimos pelos nossos enfermos, te pedimos por aqueles que não têm trabalho e porventura estejam com alguma dívida. Te pedimos, ó Deus, pelas questões materiais que nos acometem e muitas vezes nos deixam amargos. Mas principalmente, ó Deus, agora, eu te peço que apesar destes problemas todos, nos ajude a receber verdadeiramente a doçura da Tua salvação, a doçura da Tua santificação, a doçura do cumprimento da Tua santa lei, dos Teus estatutos no nosso meio, a doçura da Tua graça, nos dando oásis, tanto aqui, como na era por vir. Ó Deus, nos ajuda a nos achegarmos a Ti corretamente, como Jeová Rafá, o Senhor que nos sara. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.